Não vai dar para fazer em língua de sinais. Vamos lá, gente. Eu vou chamar ele por aqui. Vamos tentar de novo aí. Não, não tá. Tá com alguma questão no... Vamos fazer o seguinte. Você entra no seu... Tá me ouvindo? Você deve estar me ouvindo, né? Você também não tá me ouvindo? Meu Deus, também não tá ouvindo. Vamos ver. Ok. Vamos lá. Você não tá me ouvindo. Vamos ver aqui como faz. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, que maravilha. Agora foi. Gente, estão ouvindo agora, gente? Eu tô ouvindo. Estão ouvindo nós dois agora. Vocês me falem. Responde aí, pessoal. Ufa. Continua me ouvindo? Estão ouvindo. Exatamente, todo mundo ouvindo. Tá joia. Ah, ainda bem. Bom, doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Fico muito honrado com o convite. Principalmente que a gente sabe que é um assunto que é de interesse para todo mundo, né? E as pessoas têm muita dúvida, né? Então, até o objetivo de eu fazer essas lives é trazer profissionais qualificados para desmistificar. As pessoas têm muita informação pela internet que às vezes elas não são informações corretas, né? Que a gente vê distorcidas. Então, é muito importante a gente ter profissionais que possam falar para o pessoal realmente saber o que é real, né? Entender realmente vários assuntos. E assim, eu fico demais de agradecido por você ter aceitado essa live, embora a gente não se conheça pessoalmente, né? Você foi super bem recomendado, tudo. Eu falei, comecei a seguir, ver as coisas que você posta, falei, realmente tem tudo a ver. Então, olha, bem-vindo essa noite aqui com a gente, tá? E a primeira coisa que a gente tem que falar, né? O que são doenças crônicas? O que é isso, doenças crônicas? Legal. Primeiramente, te agradeço mais uma vez também pelo convite. E no momento que você me convidou foi de bate-pronto aceitar, porque para mim é muito importante passar esse tipo de informação mesmo para as pessoas. Eu sei que a questão de atendimento em consulta, infelizmente não consigo abraçar todas as pessoas que gostariam de aprender. E essa oportunidade que a gente tem de fazer isso aqui sem custo nenhum para as pessoas faz com que fique mais democrático a informação. E informação é uma coisa que se a pessoa não precisa de ter muito dinheiro para ter isso, de forma alguma. Tem pessoas que têm muito pouco, têm muito conhecimento, e pessoas que têm muito dinheiro e não têm tanto conhecimento. Então, a gente pode pensar em conhecimento, a gente pode pensar em sabedoria, a gente pode pensar em várias formas de pensamento, porque não adianta ter o conhecimento e não colocá-lo em prática, né? Esse é o primeiro ponto. Perfeito. E uma coisa que, quando você pontua, e a gente colocou aí doenças crônicas, eu justamente quis colocar esse assunto, porque é nada mais, nada menos que mais de 70% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas. É um percentual absurdamente alto. Ou seja, se atacar essas doenças e você vai imaginar que você vai falar quais são e realmente a maneira de tratar com elas, a gente vai estar podendo prevenir mais de 70% das mortes com essas doenças. Isso, é um valor assim, muito grande, né? Eu estudei cardiologia em Minas e a maior causa de doença, de morte, são doenças cardiovasculares, né? Então, se a gente parar para pensar, a maior causa de morte é coração, e foi o que eu especializei na época. E hoje, a gente falando em doença crônica, a gente expande muito mais, porque aí extrapola coração e chega em outras questões. Sim. E quando a gente entra na questão de doenças crônicas, a gente poderia pegar aí uma série de doenças que acomete o coração, mas não é fundamentalmente só do coração. Por exemplo, só para elucidar melhor isso, colesterol alto é uma doença crônica. Hipertensão
é uma doença crônica. Isso. E aí a gente extrapola do coração e já vai para o pulmão, por exemplo, e pneumonia é uma doença crônica também. Diabetes é uma doença crônica. Obesidade. Obesidade é uma doença crônica. Olha, só nisso aí a gente deve ter falado já mais de 50% das mortes. Só nessas 4, 5 palavrinhas. Então, a importância de tratar doença crônica é tamanha que ela é fundamental. Esse conhecimento ele precisa ser disseminado. Verdade. Então, a gente está, só para repetir, gente, está falando de diabetes, doenças do coração, né, que está falando de pressão alta, colesterol, obesidade. Então, tipos, né, doenças crônicas para vocês saberem. O pessoal estava falando várias outras doenças. Essas são conhecidas doenças crônicas e elas não são transmissíveis, tá? Que falam doenças são transmissíveis, mas você morre por causa delas. A maior causa não são das transmissíveis, né? As transmissíveis estão sendo bem controladas. As que não são transmissíveis que estão mais matando. Justamente. Qual então, que é essa causa, doutor? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Se eu te desse um copo hoje cheinho de veneno, Marcelo, para tomar, você tomaria esse copo e possivelmente morreria na mesma hora. Sim. Se eu desse um copo cheio de um veneno muito forte. Tá, né? Bom. Agora, se eu te desse todo de um copo d'água e pingasse só uma gotinha de veneno, talvez você não fosse morrer no mesmo dia. Verdade. E aí amanhã eu te dou outro copo. E aí você nem vai saber que tem veneno ali. E eu te dou outro copo no outro dia. E mais um copo, e mais um copo. E você não sabe que tem veneno ali. Então você consegue suportar uma quantidade desse veneno. Quando eu vou absorvendo isso, o meu corpo, nesse meio tempo, já que ele não morreu, ele vai fazer coisas para suportar isso, para viver. Fazendo isso, eu faço dentro do meu corpo coisas que eu vou suportando, mas sentindo alguma coisa, que são alguns possíveis sintomas. Por exemplo, muco. Tem gente que fala, nossa, eu tenho tanto muco, eu tenho pigarro, eu tenho muita secreção, eu tenho sinusite, eu tenho rinite. Então, a pessoa tem muco, ela não morreu de muco, mas ela está ali, ó, enchendo aquele copinho dela de veneno. Ou seja, quando eu vou enchendo esse copo, até que em algum momento, mais uma gotinha é o tanto para extravasar esse copo. E aí sim é onde você vai ter uma doença, possível morte, futuramente. Morrer a gente vai, não tenha dúvida disso. Só que a gente pode ver formas, entre aspas, né? A gente que decide, mas a gente decide entre aspas essas mortes. A gente pode auxiliar esse processo de para que caminho eu vou. Se isso é uma verdade, a gente está falando então de uma inflamação que a gente chama de estéreo crônica. Inflamação estéreo crônica. A gente tem costume de falar inflamação e lembrar do dedão, da unha encravada, e aí está inflamado, vermelho com pus. A gente agora está falando de um outro tipo de inflamação. É uma inflamação que não precisa necessariamente estar com infecção. E não necessariamente é uma inflamação aguda. É uma inflamação que, por longo prazo, eu criei e suportei aquilo. Só que chega um ponto que esse suporte começa a dar algumas respostas. Entende? Certo. E aí a gente pode parar para pensar o seguinte. O que leva essa inflamação? Tudo cronicamente que não faça bem. Certo. O agrotóxico, por exemplo, a gente estava falando de veneno, então vamos jogar por um bem fácil, porque agrotóxico é veneno, e aí muita gente vai usar a palavra, não, é defensivo químico. Isso. Sanitário. No final das contas, é um veneno. Ah, mas é um veneno pouquinho. É um veneno pouquinho, mas é aquela questão da gotinha que eu estava falando. Todo dia tomando gotinha de veneno, a gente possivelmente vai ter uma inflamação estéreo crônica. Agora, as pessoas podem falar, não, mas eu sou contra orgânico. Como que essa pessoa, mesmo comprando orgânico, ela pode também estar tomando só gotinha de veneno? Qual outra coisa que ela pode estar comendo ou fazendo que também é gotinha de veneno? Maravilha, porque está no veneno direto, ela vai evitar. Não, veneno eu não tomo, né? Maravilha. Aí a gente vai entrar agora em várias possibilidades.
nutrição é uma que está em evidência, né, nas redes sociais e tudo mais, e é bem interessante isso agora, a gente realmente pontuar isso. A gente tem que pensar outras coisas, além de questão de orgânico ou não, e aí isso não é um ponto só, a gente tem que lembrar de geneticamente modificado, que não necessariamente o orgânico, ele pode ser um orgânico e ser geneticamente modificado. Exatamente. Ou seja, hoje a gente tem a opção de se alimentar de sementes crioulas, de produtos naturais daquela região, infelizmente está sendo cada vez mais difícil, por incrível que pareça. Por quê? Até em países que foram devastados, por exemplo, o que acontece? Em vez de eles usarem as próprias sementes para fazer um novo plantio e alimentar a sociedade, algumas empresas vão lá e falam, não, usem as minhas sementes, que são muito melhores. Claro. E aí você vai usar aquelas sementes que, infelizmente, elas já foram geneticamente modificadas. Só de ter essa questão genética, possivelmente, ela foi focada, infelizmente, só no ganho da produção e não no consumidor final. Esse é um ponto. Então, alimentos, por exemplo, sem sementes, geralmente, não vou dizer todos, mas geralmente, são produtos geneticamente modificados. Esse já é um ponto fato. E aí vamos extrapolar um pouco e sair da alimentação e pensar em outros aspectos. Crenças. Se eu tenho uma crença de que essa luz artificial me faz muito mal e eu vou ter um câncer porque eu estou em luz artificial, possivelmente eu posso criar isso. Isso é uma crença. Infelizmente, a sociedade tem crenças já sociais mesmo. E essas crenças fazem com que aumente a chance da gente ter tal doença. Vou te dar um exemplo de crença. Às vezes eu atendo um paciente que fala assim, doutor, eu pergunto para ele, você tem pressão alta? Aí ele fala assim, não, doutor, eu não tenho, mas minha família inteira tem. Eu ainda não tenho. Possivelmente essa pessoa vai ter pressão alta. Porque ela falou que a família inteira tem, ela falou que ainda não tem, e se ela faz parte dessa família, para ela se manter dentro da família, ela vai ter que adquirir uma pressão alta. Verdade. São crenças. Foi uma coisa que um outro convidado meu, o Dr. Pedro, neurologista, ele falou bastante sobre isso. Ele falou assim sobre que a gente fala de inflamação, mas a primeira coisa, você tem que se livrar de pensamentos inflamatórios e de pessoas inflamatórias na vida. É justamente isso. Então, muito assim, achei incrível o que você está falando, a mesma coisa de pensamentos que as pessoas têm, de influência que tem no nosso organismo. Eu atendi uma cientista em alimentos, e ela fez um curso em Nova York também, assim como você já fez alguns, né? E ela falava bem assim, que um dos professores na primeira aula falou bem assim para ela, não adianta comer brócolis orgânico se você tem relações tóxicas. Muito bom. Então, não adianta comer orgânico e ter relação tóxica. Verdade. Da mesma forma que você ingere comida, você ingere também a sua fala. Se ela saiu, ela estava aqui dentro. Se ela estava aqui dentro, já estava tóxico aqui dentro. Então, o que você fala está aqui. Antes de sair, estava aqui. Perfeito. Se estava aqui, já está intoxicando. Verdade. Relação tóxica é um outro ponto. Então, a gente está falando em crença, relações, alimentos. E tem um outro ponto, Marcelo, que esse ainda está... pelo menos eu não estou vendo falar muito ainda na internet. Fala-se, mas não tanto quanto alimento, que é poluição eletromagnética. Tá. Esse ponto, eu acredito que nos próximos 6 meses vai ser um boom que vai acontecer em rede social ainda. Principalmente com essa chegada do 5G. O 5G está vindo com uma potência eletromagnética cancerígena absurdamente mais alta. Não à toa que lá em Wall Street eles estão tentando dar uma bloqueada na possibilidade do 5G, porque o índice de câncer de cérebro que tem nas pessoas que trabalham lá está muito alto. É óbvio que não é só a questão eletromagnética, lá é um estresse absurdo, né? Mas essa questão da onda eletromagnética é muito forte. Então, muita gente que está ouvindo a gente, possivelmente carrega o celular na cabeceira da cama, que fica, às vezes, 20 centímetros da orelha dela a madrugada inteira.
E é um momento de limpeza do corpo. É a hora que é para você deitar e descansar, que o corpo, para se regenerar em grande parte, você está mantendo uma intoxicação muito próxima da sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa, doutor, porque é o seguinte, as pessoas falando, ele é um médico, né? Ou perguntaram se era médico. Sim, gente, ele é um médico. Mas é que as pessoas estranham, né? Quando vai chegar um médico e fala de coisas tão simples do dia a dia que a gente podia resolver, em vez de falar coisas complicadas, né? A mesma coisa foi do doutor Pedro. Ele começou a falar de coisas do dia a dia que as pessoas podiam fazer. A pessoa, mas é um médico? Falei assim, gente, é um médico, né? Este é um médico, aquele médico que fala um médico do presente e futuro, que faz a prevenção, que ele vê tudo de um modo holístico integral, né? Não só a doença como doença, ele procura a saúde, né? Então, realmente é um approach diferente, né? Uma abordagem diferente que os médicos estão tendo para vocês verem, que está na mão de vocês, na verdade, né? Na mão da pessoa mais que no médico, né? É porque se criou aquele estigma de que o médico é tipo o Dr. House. Tem que pegar e encontrar o diagnóstico mais complexo do mundo, que é só diagnóstico diferencial. Infelizmente, ou felizmente, ao meu ver é felizmente, doenças raras são raras por isso mesmo, porque são em poucas pessoas. O mais comum e o que a gente mais vê e que é muito fácil de tratar, porque no sentido de fácil, porque é só tomar consciência, a questão é, o dificultador é tomar a consciência e colocar em prática. Mas a gente às vezes quer fazer esses diagnósticos super complexos em coisas que o mais comum é de fato comum mesmo. É super comum. E aí, uma coisa que a gente tem que pensar é que muitas vezes também as pessoas se colocam como errantes e assim, eu já nasci pecador, eu já nasci ruim, eu agora preciso purificar. Isso é uma crença. E aí se você já se coloca como um problema, de fato fica mais difícil de você conseguir o benefício da cura. E muitas vezes a pessoa acha que a cura é uma coisa inatingível, é uma coisa santificada, que só pode alcançar a cura quem já é santo, e de forma alguma. A cura, ela pode ser iniciada a partir da gente mesmo, sabe? E tirar essa crença de que, por exemplo, eu recebi um inbox um dia, um comentário, Marcelo, uma pessoa falando assim, porque eu estou com essa doença demoníaca, essa doença do demônio, que era um câncer que ela tinha. Uhum. Olha só, se a pessoa vê que ela está como se fosse com o demônio, a cura dela é tão difícil que sai impossível, porque para ela, possivelmente no mundo de crenças que ela já criou, o demônio só se destrói com Deus. Como ela não é divina, ela não vai conseguir destruir essa doença, ela não vai ter cura. Olha o nível de crença que a pessoa às vezes cria, e ela possivelmente não consegue ter o melhor resultado. Verdade. Agora, uma vez que a pessoa ela já desenvolveu essas doenças, como a gente falou, né? A obesidade, tem pressão alta, colesterol alto, isso tem como reverter ou até curar? Com certeza. Esse é o ponto, acredito que fundamental. Vou dar um exemplo que você também já deve ter vivido isso, você deve receber milhares de depoimentos aí, e algumas pessoas que vêm com tireoidite de Hashimoto, por exemplo, e que em teoria não tem cura. Olha, quantos e quantos pacientes eu já vi que sumiu tireoidite de Hashimoto? Porque grande parte dessa tireoidite, dessa inflamação, advém de alimentos inflamatórios. E aí quando você pede para o paciente retirar o glúten, retirar derivado e leite animal, ele começa a ter uma série de benefícios. Aí você começa a repor um pouquinho de vitamina D, repõe um pouquinho de naltrexona, enfim. Faz algumas coisas básicas e aí, nossa, a pessoa tem a cura. Outro ponto, paciente com gordura no fígado, esteatose hepática. Muda o tipo de alimentação e a gordura do fígado some. Às vezes, gordura no fígado grau 3, que o próximo passo seria cirrose. Eu tenho casos que o paciente some. Então, assim, cânceres, esse aí vai entrar num ponto mais tenebroso, assustador para algumas pessoas, mas já tive casos de cânceres que tiveram cura? Sim. Eu curei? Não, eu não curo ninguém, né?
A pessoa, ela muda o hábito de vida, ela inicia o uso de algumas vitaminas, minerais, algumas foram para cirurgia, outras foram para quimioterapia, faz uma associação, mas o resultado, a cura, né? Todo mundo vai ter cura que tem câncer? Possivelmente não. Porque a questão da cura, ela não é uma medicação que você tome e cura. Não é isso. Então, às vezes, algumas matérias sensacionalistas pegam um certo produto e, infelizmente, às vezes, pegam uma frase de um médico e fala assim, tal coisa cura tal doença. A cura, ela não é assim, porque a doença não é assim também. Então, se a coisa é multifatorial, o tratamento é multifatorial também. É isso que a medicina integrativa tem feito e tem tantos lindos resultados. É porque quando a gente trata uma coisa multifatorial, eu preciso da mesma forma usar um tratamento multifatorial. É verdade. Agora, você citou algumas coisas, falou leite e derivados, né, de produto animal, falou sobre o glúten. O que mais que você poderia falar para as pessoas saberem pontuar? Que as pessoas às vezes têm dúvida, né? Elas, por exemplo, acham que um peito de peru defumado é saudável, né? Uau, isso aí que você salsicha, falou agora... essas coisas. Esse, para mim, é assustador. Esse é assustador, porque, infelizmente, por falta de informação, muitas vezes, um pai dá para o seu filho um pão com um peito de peru e requeijão no café da manhã. E aí eles vão para o almoço, vão no restaurante, e aí serve um salaminho de entrada. O outro vai comer um presunto num petisco. Isso me assusta muito, porque isso já foi colocado na Associação de Câncer como um mesmo nível do tabaco. Então, os embutidos são tão cancerígenos quanto cigarro. E aí a minha pergunta é, o pai que dá um peito de peru, um presunto parma, um salame, uma mortadela, todo dia para o seu filho, ele daria um cigarro todo dia para o seu filho? Possivelmente não. E isso me assusta absurdamente. Então a gente está falando, gente, olha, de embutidos, né, carnes processadas, está falando de leite derivados, falando de glúten, são todos alimentos que vai causar um processo no seu corpo inflamatório, né? E realmente esses alimentos embutidos são considerados cancerígenos, já falado, discutido, feito análises de casos reais, né, estudos científicos e comprovado, né? Então, é claro que, gente, o pessoal é gostoso. Você acha que vão fazer indústria alimentícia um produto ruim, que você colocar na boca e suspira, que é horrível? Eles vão fazer coisa boa, gente, claro, para você comer e se envenenar sem você saber. Aí vai te manter doente, para a indústria farmacêutica, né, te dar um remédio para te manter ali doente e não ser curado, né? É todo um jogo que existe por aí mesmo, né? Agora, olha que coisa interessante. Uma vez que a pessoa tem isso, então ela mudando a alimentação, né, para uma alimentação mais saudável, uma alimentação equilibrada, que é rico em alimentos integrais, que a gente fala, né, na sua essência, plantas, né, legumes, vegetais, frutas, tudo que a gente sabe que é bom, né, a gente está na natureza, essas coisas. O que mais que a pessoa tem que fazer? Claro, você falou de livrar dos pensamentos, né, crenças, né? Mas quais outras recomendações que você pode dar para essas pessoas? Um ponto básico também, dormir bem. Esse ponto, para mim, é um fator bem importante de ser colocado. E aí vai ter gente assim, falar que dormir bem é fácil, eu quero ver dormir. Vai ter gente que vai pensar assim, né? Sim. Primeiro ponto para a gente pensar em dormir bem é ter uma higiene do sono. Você escova os dentes, você toma banho. Quando você faz cocô, você vai se limpar. Tudo isso você faz. Agora, quando você vai deitar, você se limpa antes de dormir? E a limpeza para ir dormir não é ir tomar banho. A limpeza para dormir é, por exemplo, tirar o celular do lado da cabeceira. Esse é um ponto. Desligar o celular, né, doutor? Desligar e deixar ele longe. Alguém pode deixar ligado. Põe em outro cômodo, sim. Por exemplo, minha esposa deixa lá no banheiro. Então, qualquer coisa, se tocar, ela consegue ouvir se for uma emergência, mas não está no quarto, está lá no banheiro. Dormir brigado, por exemplo. Essa é uma coisa também complicada, muitas vezes. Porque você tá já puto da vida, brigou, está com relação ruim, você vai tentar dormir, aí você vai ficar com aquela coisa na cabeça, e aí tem uma outra dificuldade.
Então, o sono é um ponto fundamental. Dormir no escuro também é muito importante. Muitas vezes a pessoa dorme no claro. Então, esse é outro ponto. Dormir com o mínimo de ruído possível. Por exemplo, eu fui para São Jorge, que é no interior de Goiás, e lá não tem nem Wi-Fi, não tinha Wi-Fi, não tinha 3G, não tinha televisão, não tinha nada no quarto. Uhum. Puxa, que sono maravilhoso. Eu só ouvia passarinho de madrugada, assim, às vezes, né? Maravilhoso. Porque você fez uma higiene do sono. Uhum. Então, às Exatamente. vezes a pessoa fala assim, eu não durmo bem, e aí já quer ir para um remédio de tarja preta, mas ela pulou uma série de etapas. Verdade. Pulou uma série de etapas. É que as pessoas elas querem resolver como se fosse uma pílula mágica para tudo. Me dá um remédio para tal coisa, me dá... Quando, na verdade, é um conjunto de tantas outras coisas que envolvem sua vida, né? Tantas partes da sua vida para você resolver um problema de saúde. Então, as pessoas falam, por exemplo, mas eu estou com isso e aquilo, como que eu faço? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. É exatamente o que o doutor Daniel está falando, gente. Esses pontos, se está dormindo direito, se está em paz, a paz de espírito, né? Essa questão de cuidar de você se amar, de comer direito, de dormir direito, né? De tirar esses pensamentos ruins da cabeça, né? De vocês, né? São coisas que são simples, na verdade, assim, não é uma prescrição médica, né? Vai chegar para tirar pensamento ruim da sua cabeça. Uma das coisas que a gente fala, que essa é apenas 1 minuto. Isso aqui foi uma pessoa, um líder espiritual, que ele fala para a gente poder fazer 1 minuto de silêncio. Se você fizer 1 minuto de silêncio todo dia, você já inicia um processo de meditação, você já inicia um processo de higiene. Então, essa questão de você se colocar aqui e agora. Eu atendo, às vezes, uma pessoa que ela não consegue focar na consulta. Ela tem que responder um WhatsApp porque a pessoa está trabalhando, a perna não para de balançar, ela está pensando no serviço, pensando na outra reunião, pensando no outro. E ela nunca está aqui. Uhum. Então, possivelmente, essa pessoa, como ela nunca está no presente momento, ela nunca está firmada naquele lugar e consegue ter o melhor resultado. Por isso é uma pessoa ansiosa, porque o foco dela nunca está no presente, está sempre daqui a pouco. Como ela está sempre focada no próximo instante, ela nunca vive esse agora. E aí é onde ela tem um processo de ansiedade, um processo de pânico, um processo depressivo, muitas vezes. É claro que as coisas não são só uma frasezinha dessa e está tudo resolvido, mas esse é um ponto de uma questão multifatorial. E uma vez doutor Dani, já está nesse processo, né? E aí ela se encontra, a pessoa falou, olha, eu já faço exercício 5 vezes por semana, eu já estou comendo direitinho. O que está acontecendo que essas coisas não estão resolvendo? Pode ser, então, uma coisa da própria mente da pessoa? Alguma crença que ela esteja? Com certeza. Essa questão de crença é tão forte, mas tão forte, que não à toa na nossa clínica a gente tem um profissional que trabalha só com isso. Então, quando eu pego um paciente com câncer, um paciente com depressão, um paciente com insônia, enxaqueca, que não passa, eu indico para esse profissional, porque é necessário alterar a crença. A crença, ela é tão poderosa que o Osho, que foi outro líder espiritual, ele falava isso. Ele falava assim, vocês são deuses, vocês só esqueceram que são. Uhum. Porque a gente tem um poder tão grande. Afinal, em várias religiões fala que nós somos uma fagulha divina. Sim. E em nenhum momento aqui eu quero pontuar a forma religiosa, mas é isso que eu quero mostrar aqui, que a possibilidade que a gente tem de criar e co-criar, na verdade, porque nós somos co-criadores. Sim. Né? Esse ponto é muito forte. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a escuridão, ela não tem vida, a escuridão não tem vida. Ela é só uma ausência de luz. Mas por que a gente tem tanto medo da escuridão? Justamente por isso. Porque a gente cria crenças e a partir daquelas crenças, a crença que está na gente nos leva ao medo. O medo não está na escuridão, o medo está na gente mesmo. Claro. Eu acho igual isso uma criança que tem que abrir um armário porque ela acha que tem um bicho lá. O bicho não está lá, mas ela tem a crença que o bicho está lá. E aí, por ela ter o medo, às vezes ela deixa de dormir uma noite inteira. Ela fica com o olho vidrado, morrendo de medo do bicho que está ali.
e bicho nenhum lá. O bicho está dentro dela. E você sabe que é uma coisa que eu comento há muito tempo, que fez mudar minha maneira de pensar, que é uma frase que eu li num livro, um livro inglês, eu nem lembro qual que era, que falava assim, que o pensamento é a semente da ação. Então, tudo começa aqui, né? Então, ele já tá a semente lá, você vai fazer aquilo. Ou seja, né? Então, muito em linha que o doutor está falando, dessas questões de a gente estar aqui e transferir isso para o nosso corpo, né? E esse sofrimento que as pessoas estão passando. Então, voltando ao que a gente está falando no tema, né? E é isso, a causa mais comum das doenças e como preveni-las, o que você pode trazer de mensagem para o pessoal que está chegando agora aqui na live, que muita gente já está assistindo, mas o pessoal que chegou agora, você poderia falar, resumir este assunto? Olha, relação. Ao meu ver, a questão de doenças crônicas, elas ocorrem por conta de relação. A relação com o alimento, a relação com as pessoas, a relação consigo mesmo, e esse consigo mesmo ele é um dos mais fortes, tá? Porque muitas vezes a gente consegue perdoar o outro, mas não se perdoa. A gente consegue ouvir o outro, mas não quer se ouvir. A gente faz pelo outro, mas não quer fazer por nós mesmos. E eu posso e o ouvido mais perto dessa boca que fala aqui agora é o meu. Então, tudo que eu estou falando serve muito para mim, porque eu estou muito perto de ouvir isso aqui. Ó. Eu sou o que mais estou ouvindo isso. Então, é o autocuidado, gente. Nós precisamos fazer o autocuidado. Uma coisa que a gente tem que lembrar muito, que a gente ainda não falou hoje, é água. A maior prescrição que o médico deveria fazer é de água. A gente precisa muito beber água. E a relação que a gente tem com o alimento, voltando nesse ponto, é o seguinte: você pega um prato de comida, você pode fazer daquele prato a mesma comida, ela ser super nutritiva ou ela não ser tão nutritiva assim. Você vai comer num restaurante com um amigo, vocês não vão ficar discutindo, vocês não vão ficar falando coisa ruim. Naquele momento vocês estão se nutrindo. Esse negócio de ficar fazendo reunião, almoçando, não é uma boa. Não é o momento de fazer reunião. Quer janta, come, depois faz a reunião, ou faz antes. Mas na hora de comer, celebra aquilo ali. Agradece todos os agricultores que tiveram que coletar aquilo, aquele que teve que irrigar aquilo, aquele que teve que limpar, descascar. A hora que você começa a fazer um agradecimento de tudo aquilo que está no seu prato, você gera um processo de gratidão tão grande que você se nutre muito mais. Verdade. Olha só, gente, e é uma coisa que eu quero pontuar novamente para o pessoal, né? Que foi o mesmo que aconteceu com outros profissionais que eu convidei, que as pessoas estão esperando chegar com aquela lista de nomes impronunciáveis, sabe, doutor Daniel? Que ficou complicado, tem que fazer isso, exame disso e tratar disso, um monte de coisa, e no final acabou te falando coisas tão comuns, né? Acessíveis a todo mundo, gente. Não precisa pagar um tratamento absurdo nem nada, quando na verdade o problema, né, a solução dos seus problemas estão no seu modo de pensar e suas relações com os alimentos, com as pessoas e tudo, né? Então, o médico falando realmente da sua relação com você, com os outros, o sagrado, né? O momento de você comer, o que eu estou comendo, né? Que tudo teve que passar aquele alimento para estar ali no meu prato, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas estão ficando confusas hoje em dia de ver profissionais fazendo isso, né? E que eu quero trazer isso para vocês, gente, que na verdade é mais simples do que imagina. Para de complicar com um monte de nome que a gente não consegue nem pronunciar, de um monte de coisa que tem que fazer, quando na verdade a solução é muito mais simples do que se imagina. É verdade. É verdade, e esse é o ponto, essa é a parte mais difícil pro profissional, porque muitas vezes as pessoas já estão esperando que seja dessa forma mais difícil. E a gente quer desmistificar isso, né? Desmistificar essa dificuldade toda. No final das contas, uma metáfora que eu gosto muito de usar no consultório é o seguinte: imagina, Marcelo, que você está com um colete à prova de bala e eu estou com uma arma e eu fico te dando tiro. E aí você não morre, você suporta e você está levando tiro. Aí eu pego um outro alimento mais inflamatório ainda, eu pego uma arma mais forte, continuo te dando tiro. E aí você vai colocando colete à prova de bala e eu dando tiro.
ao invés de eu ficar te enchendo de colete à prova de bala, que seria algumas medicações, Claro. é muito mais fácil eu tirar a arma do agressor do que eu ficar colocando colete à prova de bala. Então é muito mais prático e mais funcional a pessoa deixar de ter o processo inflamatório de levar tiro do que eu ficar enchendo de colete à prova de bala, de usar 1 milhão de antioxidantes caros, 1 milhão de minerais caros, 1 milhão de vitaminas caras. Se alimentar bem, se dormir bem, se tomar água, se praticar uma atividade física regular, não precisa ser de altíssima intensidade, não é isso. As pessoas esperam que para ter saúde tem que ser um atleta de ponta, de forma alguma. É totalmente o oposto disso. Faça as coisas com equilíbrio. Equilíbrio em tudo na vida, você vai ter um resultado mais interessante. É verdade. Olha, eu assim, estou adorando essa nossa conversa e a gente pode ficar aqui horas falando, né? Mas assim, eu acho fundamental essa transmissão da sua forma de pensar, para as pessoas poderem, a partir de agora, né, dormir e fazer sua higiene, né, antes de dormir, é claro, e poder pensar um pouco em tudo que a gente está falando, né? Que é o simples, realmente é voltar ao simples, né? Aquela coisa do médico de antigamente, né? Que olhava a pessoa como um todo mesmo, tinha todo esse cuidado, né? Essa preocupação com a alimentação, se estava dormindo, coisas simples. A gente está voltando à vida as coisas simplificar, né, gente? Então não precisa complicar nada, não. Eu acho que o principal é isso que o doutor está falando, né? Pensar nas nossas relações, na relação com o alimento e os pensamentos que a gente tem, as nossas crenças, né? E eu queria que você desse uma palavra final para o pessoal aí, para a gente poder... já deu tempinho, passou até um pouquinho já, nossa live acho que é bastante, e para despedir do pessoal e com uma mensagem que você gostaria de passar, doutor Daniel. Ok. Equilíbrio. Ao meu ver, esse é o ponto fundamental da vida. Equilíbrio em tudo que se faz. Todas as pessoas que você buscar, que conseguiram chegar longe, e se você tem pessoas como alguma referência, avalie o equilíbrio que ele teve para chegar naquilo. Muitas pessoas tiveram resultados muito altos, mas que às vezes não mantiveram uma constância, porque foram muito agressivos em alguma forma, conseguiram alguma coisa boa, mas não foi constante. E reparem isso. Então, se você fizer as coisas com mais equilíbrio, você consegue ir mais longe. Se a gente olhar pessoas que tiveram um grande respeito no mundo, elas não tinham muita coisa fora do equilíbrio. Se a gente parar a pensar em Gandhi, em Dalai Lama, em Jesus, no Buda, qualquer líder espiritual, reparem o equilíbrio dessas pessoas. O equilíbrio, a constância, porque com isso você consegue ir muito mais longe e ter esse resultado mais adequado. Perfeito. O equilíbrio esse é o ponto fundamental da vida. É verdade, equilíbrio em tudo. Olha, doutor Daniel, eu agradeço demais de novo você estar aqui, essas palavras tão boas, deixa a gente mais leve essa noite, é um alimento para a alma, né? É uma coisa maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo ainda, e quem ainda vai assistir, muita gente vai assistir depois ainda essa live, e vai ficar para o YouTube também para vocês verem, gente. Assistam quantas vezes necessário para vocês realmente entender que tá todo o poder da mudança está em você mesmo, né? Que você pode estar, tem os profissionais que vão auxiliar, mas sempre começa em você, na sua cabeça aqui, na maneira de mudar. Então, de novo, muito obrigado. O Dr. Daniel Sarkis, ele atende em qual local? Brasília. Brasília. Em Brasília. E fala um pouquinho da sua especialidade, ou como o pessoal pode te encontrar. Eu especializei em cardiologia, mas dentro da cardiologia a gente percebe, eu trabalhava em pronto-socorro cardiológico e UTI cardiológica, Marcelo, e a gente percebe que a gente fica enxugando gelo muitas vezes. De forma alguma, eu negligencio e acho que esses profissionais não têm que existir. É óbvio que eles precisam existir. Mas eu me sentia mal porque eu tratava uma pessoa e essa pessoa acabava voltando para o pronto-socorro depois de um tempo. Ela infartava, depois reinfartava, porque não mudava o hábito de vida. E isso começou a me doer. Até que um dia eu fui fazer os meus exames e vi
que eu também não estava cuidando de mim. E aí eu falei, opa, para tudo, vamos voltar para aquilo que eu já tinha estudado. Eu tinha feito uma pós-graduação em ortomolecular no final da faculdade, então eu tenho uma pós-graduação em ortomolecular. E aí voltar para esse caminho da reposição das vitaminas, dos minerais, porque eu percebi que isso era mais lógico para o meu movimento, para o meu pensamento, para o meu mundo de crenças. Lembra daquela do sistema de crenças? Para o meu sistema de crença é mais interessante a ortomolecular que a cardiologia convencional. Depois disso, aí eu fui fazendo outros cursos. Fiz alguns cursos de bioquímica e metabolismo, aí foi crescendo. Fui fazendo cursos de injetáveis, fisiologia, enfim. No sentido nosso hoje é isso, é deixar o corpo mais equilibrado, tirar os excessos, colocar as deficiências e a pessoa ter o processo de cura pessoal. Tá certo. Gente, ele atende em Brasília, eu coloquei o Instagram dele, eu já postei várias vezes, é Dr. Daniel Sarkis, é tudo junto, tá aqui também na live, vai ficar para vocês terem, o pessoal também já escreveu o Instagram dele, vocês sigam ele, vai estar lá onde ele atende e podem entrar em contato com ele para poder continuar o tratamento de vocês que começar somente agora, acabou de começar esse tratamento e a continuidade vai ser com um profissional como o Dr. Daniel. Então, novamente, querido, boa noite para você. Muito obrigado. Marcelo, parabéns. Você faz minhas refeições serem mais gostosas, que minha esposa faz um monte de coisa que você posta, viu? Ah, que bom, fico feliz, de verdade. Tem um pudim de chia de caramelo, que é uma delícia. Tem um docinho de grão de bico com coco, que é ótimo. Hoje ela fez um pinhão, que ela vai fazer não sei o que com esse pinhão. Ele está fazendo tudo que você faz aí, ela segue aqui, é uma delícia. Parabéns pelo seu empenho, sua dedicação para que a gente possa ter essas opções saudáveis e gostosas. Muito obrigado, olha, de coração. Mesmo feliz que o pessoal goste, faça e realmente veja a diferença no corpo, né? A gente fazer esse alimento e ver que realmente vai fazer bem pra gente, né? Então, olha, de verdade, muito obrigado de novo. Boa noite para você, gente. Boa noite para todo o pessoal. De novo eu falei, vai ter a live gravada, daqui a pouco vai ficar disponível já. Aqui fica 24 horas no Instagram e depois vai pro YouTube, tá certo? Então, gente, boa noite. Beijo para Dudu. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite para você. Até mais.